Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir o nosso estudo de 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 15, que diz assim: Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto, para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. O assunto, o assunto aqui no nosso capítulo 9 de 1 Coríntios continua sendo a questão da manutenção dos que estão na obra do Senhor, daqueles que são chamados para a obra. E Paulo já deu exemplos diversos aqui, inclusive do Antigo Testamento, em que aqueles que ministravam no templo eram também participantes das ofertas e dos sacrifícios que eram feitos no templo. Então, ele mostra um embasamento do Antigo Testamento de que é válido que, mesmo sendo igreja agora, é válido que os irmãos prestem ajuda àqueles que estão empenhados na obra do Senhor. E essa ajuda não vai apenas no sentido de um tapinha nas costas. É ajuda material, ajuda financeira, e isso com embasamento bíblico. Voltando a lembrar que nós não estamos falando aqui dos descalabros que são cometidos na cristandade, onde homens se arvoram líderes de uma igreja ou congregação e com isso se acham no direito de espoliar aquele povo, fazendo promessas vãs, né? Promessas de bênçãos, curas e uma série de coisas que geralmente não acontecem. Existe uma Existe um efeito interessante que muitas vezes confunde as pessoas, que é, por exemplo, uma pessoa entra para uma igreja evangélica. De repente, ele muda de vida, ele muda de comportamento, seus filhos passam a ser melhor alimentados, ele tem melhores condições de emprego e tudo mais. Como que acontece isso? Bom, acontece porque é muito simples. Ele não fica mais no bar bebendo até de madrugada, não é? Ele não está mais se relacionando com prostitutas, ele não está mais gastando dinheiro no jogo. Então, é claro que a família vai ter um incremento, que é consequência da mudança de hábitos, principalmente do pai de família.
Mas nada disso justifica o que se faz na cristandade para tirar dinheiro do povo. Então, quando Paulo escreve aqui no versículo 15, ele está se referindo ao que ele disse antes, que assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Né? E aí então ele fala, mas eu de nenhuma dessas coisas usei. Todos os argumentos que ele colocou antes foram no sentido de dar respaldo para os outros apóstolos no seu trabalho na seara do Senhor. Mas ele mesmo quer deixar claro aqui que ele não usou dessas coisas. Ele não se valeu desse direito. Ele tinha esse direito, mas ele não se valeu desse direito. Ele fala, não escrevi isto, no versículo 15, mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. O que ele quer dizer aqui não é que ele preferia morrer do que ser sustentado pelos irmãos, não. Ele preferia morrer do que ter que se colocar na posição de um que pede dinheiro para os irmãos. Eu de nenhuma dessas coisas usei. Né? Não escrevi isso para que assim se faça comigo. Se faça o quê? Que me deem também sustento por causa disso que eu estou falando. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Que glória? Dele poder trabalhar sem pedir nada a ninguém. Isso ele se gloriava. E agora talvez a gente entenda melhor quando ele fala no versículo 16. Porque se anuncia o evangelho, não tem ele que me gloriar. Reparei que são duas coisas, então. Ele não tem de se gloriar de anunciar o evangelho. Por quê? Porque não foi ele que escolheu anunciar o evangelho. Ele não chegou um belo dia e falou assim, eu vou anunciar o evangelho. Não. Isso ele foi chamado, isso o Senhor o conduziu a anunciar o evangelho. Porque se anuncia o evangelho, não tenho de que me gloriar. Porque não foi escolha dele. Pois me é imposta essa obrigação, ou seja, eu fui obrigado a anunciar o evangelho. É isso que ele está falando aqui. Eu fui obrigado a anunciar o evangelho. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Porque ele recebeu esse encargo. Então não tem como ele se gloriar de anunciar o evangelho. Porque não é uma coisa dele. O Senhor o colocou nessa posição e toda a glória tem que ir para o Senhor. Porque se anuncia o evangelho, versículo 16, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e aí de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Terei prêmio. Que prêmio? Poder se gloriar, então, de anunciar esse evangelho. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Ou seja, se ele faz de má vontade, não ia ser um galardão, né? Livre e solto, porque ele estaria agindo de má vontade, nem teria consequências boas isso. Mas ele continua depois, logo que prêmio tenho, evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Isso aqui é importantíssimo, a gente ter essa liberdade de poder anunciar de graça o evangelho. Paulo podia dizer isso de boca cheia, e é importante entender que muitos são escandalizados por causa dos descalabros que são cometidos aí dentro do meio evangélico, ou católico, ou seja lá o que for, e acabam fechando os ouvidos, tapando os ouvidos para o verdadeiro evangelho. E então ele deixa claro que ele propõe de graça o evangelho para não abusar do meu poder no evangelho. Que poder? O poder que ele tinha. Ele tinha o direito que ele tinha de ganhar para evangelizar. Porque ele esteve o tempo todo aqui justificando que os irmãos
estariam agindo corretamente em manter aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, então. Não é? Aí, quando ele entra aqui no outro assunto, no versículo 19, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Então, ele não tem rabo preso com ninguém. Ele tem a liberdade de pregar o evangelho, e porque ele tem essa liberdade, sem estar preso a ninguém, ele se coloca como servo ou como preso a todos. Ele se coloca como um servidor de todos, porque ele, sendo livre e sendo, vamos dizer assim, dono do seu próprio nariz, pelo menos nesse sentido, né, na obra que ele faz, ele pode escolher se colocar disponível a todos, à disposição de todos, seria talvez a palavra melhor aqui. E aí ele vai explicar o que é isso. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. O que é isso? Quer dizer que ele voltou para o judaísmo? Ele está tentando ser salvo pela lei? Não. Dentro do judaísmo, existiam muitos costumes, existiam muitas práticas que não comprometiam de maneira alguma o evangelho da graça. Então, dentro dessas práticas que não fossem comprometedoras à mensagem do evangelho da graça, ele não tinha problema. Então, se ele fosse comer com os judeus, ele podia muito bem não comer carne de porco, por exemplo, né? Porque ele sabe que escandalizaria os judeus. Então, fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, não que ele estivesse debaixo da lei. Como se estivesse, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus. Veja muito bem aqui o parênteses que ele abre. Ele abre, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então, isso é uma maneira de você ser simpático a todos, sem comprometer a verdade. Uma coisa que me impressionou, quando eu estava na faculdade, eu estava ouvindo o evangelho ainda, de um colega chamado Fernando, e eu ainda não tinha me convertido, que eu me lembro, acho que ainda não tinha me convertido. Estava ouvindo o evangelho dele. E aí um dia eu estou passando, assim, a faculdade tinha 2 prédios, tinha o prédio da arquitetura e tinha o prédio do direito. E entre um prédio e outro tinha uma cantina. Então eu estava passando de um prédio para o outro, passando pela cantina, e vi o Fernando, esse que me evangelizou, sentado num banquinho do balcão da cantina, conversando com um cara com uma garrafa de cerveja, 2 copos de cerveja. Aí eu pensei que eu ia falar assim, lá, o crente, né? Ele fala que é crente, está tomando cerveja, né? Aquela ideia que a gente tem, né, de religioso. Então eu peguei, fiz de conta que não estava com nada, tá, e fui no balcão, me aproximei do balcão, para fazer de conta que eu estava olhando para alguma coisa na prateleira lá, alguma coisa no balcão da cantina, do bar da cantina, né? E só de butuca aqui na conversa deles. Ele estava pregando o evangelho para o cara. Você tem que crer em Jesus. Ou seja, o rapaz deve ter convidado ele para tomar uma cerveja. Ele falou, vamos tomar uma cerveja. Agora o rapaz devia estar arrependido de ter convidado um crente para tomar cerveja, né? Porque o Fernando era muito bom em aproveitar essas oportunidades. Eu já devo ter contado, não sei se foi aqui, nós estávamos viajando juntos no interior de Goiás, aí paramos num boteco na beira da estrada, aí descemos para tomar um café, uma água e tal. Aí estávamos lá no balcão do boteco, o pessoal no boteco tudo tomando pinga, cerveja, tal, e jogando sinuca, né? Aí tinha um cartaz na parede assim, do boteco escrito Coca-Cola dá mais vida. Na época era esse o slogan da Coca-Cola. Então o Fernando leu bem alto. Coca-Cola dá mais vida? E perguntando, né, com interrogação no final. Quando ele, aquele vozeirão lá, fez isso, todo mundo parou, né? A sinuca, a bolinha parou no meio do caminho lá. Todo mundo parou para olhar e olhou para ele. Ele virou para o pessoal e falou assim, vocês acham que Coca-Cola dá mais vida? O pessoal, não faz mal para a saúde, né? O cara com o copão de pinga na mão.
O yoga faz mal para a saúde. Vocês sabem o que dá mais vida? O que dá mais vida é Cristo, porque ele veio ao mundo morrer por nós pecadores numa cruz. Então, se você crê em Jesus como seu Salvador, você vai ter vida e vida eterna, e papo, e papo, e papo, e papo. E nós dois, ó, tchum, sumimos do boteco antes que o pessoal tacasse os tacos na gente, né? Então, ele tinha muita habilidade para aproveitar essas coisas, esses momentos, e trazer o Evangelho. Então, uma pessoa religiosa, né, tipo Pedro, se não fosse o Senhor fazer aquela intervenção de fazer descer no telhado da casa onde Pedro estava orando, um lençol com animais impuros e falar para ele, coma, mate e coma, mata e coma, né? Mate e coma. 3 vezes, acho que o lençol desce, e Pedro, não, senhor, nunca comi nada impuro. Aquilo ali, o senhor estava dando uma lição. Primeiro, ele estava mostrando que os animais impuros do Antigo Testamento, eles simbolizavam os povos impuros, que um dia Deus iria aceitar. Deus iria purificar. Então, quando Pedro se recusa a comer, a matar e comer os animais impuros, o Senhor fala, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Aquilo era uma lição que ia acompanhar Pedro o resto da vida, embora ele não tenha aprendido muito bem essa lição, porque ele de vez em quando escorregava para o lado do judaísmo, né? Como Paulo fala na sua carta aos Gálatas. Estava sendo um problema porque, por pressão dos pregadores judaizantes, Pedro de vez em quando acabava pendendo, né, querendo voltar às velhas práticas, tal. Não no sentido que Paulo está falando aqui, de parecer judeu para com os judeus, né? Parecer que estava debaixo da lei, não nesse sentido, mas realmente porque ele talvez sentisse saudade das práticas todas. Eu me lembro de um irmão que correspondia comigo, ele era descendente de judeus. E ele tinha abandonado a igreja evangélica, então ele era convertido. E ele fazia em casa. Ele fazia um cerimonial em casa, que era um cerimonial judaico. E quando eu apresentei para ele a respeito da verdade do lugar de reunião, como congregar, a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, etc, etc, etc. Ele ficou interessado no começo, não sei se ele chegou a visitar alguma assembleia, mas depois um dia ele falou para mim, olha, Mário, eu agradeço muito a isso, a explicação e tudo mais, mas eu vou confessar para você uma coisa, eu, como sou judeu, originalmente judeu, agora convertido a Cristo, eu sinto muita falta daqueles rituais judaicos. Então, eu e minha esposa, aqui em casa, nós colocamos a mesa lá com os negócios, o pão, tem um vinho também no ritual judaico, né? O candelabro, a estrela de Davi, eu ponho aquele coisa na cabeça, aquele pano na cabeça. Ele fazia tudo aquilo na casa dele. Porque ele não ia numa sinagoga, porque ele não era mais judeu, mas ele era cristão. Mas ele não ia também reunir com irmãos, porque ele sentia falta daquelas coisas do judaísmo. Então você vê que é uma pessoa dividida, né? Foi tão impregnada de religião, que ele ficou dividido. Eu penso nisso, uma pessoa assim, como uma pessoa triste, que não consegue largar. Para essa pessoa, tem a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus foi justamente escrita para cristãos, judeus convertidos do judaísmo, né? Hebreus convertidos do judaísmo, que agora eram cristãos, mas que ainda estavam presos a muitas práticas do judaísmo. Por isso que Paulo fala, né? Não temos um altar no qual possa ser usado pelo sumo sacerdote ou alguma coisa assim. Porque é outra coisa. Paulo está falando. Isso aqui não tem nada a ver com o judaísmo, gente. Então, quando Paulo está escrevendo aqui para os coríntios, eu falei Paulo lá da carta aos Hebreus, se bem que não existe uma certeza absoluta de que tenha sido ele o autor, mas o estilo é muito dele, então acredita-se que ele seja o autor da carta aos Hebreus, né? Ninguém sabe ao certo. Então, quando ele fala para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei,
para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então, fiz-me como fraco para com os fracos. No versículo 22 ele fala, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, um cristão, ele nunca deve ganhar uma discussão. Ele deve ganhar a pessoa que está discutindo. Isso é importante. É claro que nós temos doutrinas que são preciosas e nós não devemos abrir mão delas. Mas sempre que uma conversa começa a ir no sentido, o melhor é você ser o piloto daquela conversa. Ontem um católico, eu pus um comentário no Facebook, um católico entrou lá e escreveu um monte de coisa, inclusive da batina do padre. Por que ela tem 33 botões? Eu não sabia que a batina do padre tem 33 botões, porque 33 é a idade de Cristo, né? Aí eu até perguntei para ele, escuta, em que capítulo mesmo que estão essas coisas que você escreveu aí na Bíblia? Ele falou, mas a Bíblia não é a nossa única referência, a nossa única regra de fé. Claro, é católico, né? Então, no fim, eu vi que ele queria debater, o problema é esse, quando você abre um debate, ainda mais num espaço público, como é uma rede social, para uma pessoa que sabidamente tem má doutrina, você deu um palco para ele, você passou o microfone para ele. Então, nessa hora, é bom ser sábio nessa hora e tirar o microfone da mão dele, né? Então, na mesma hora, eu cancelei ele como amigo no meu Facebook. Não bloqueei. Porque uma vez eu ouvi, até um jornalista, um rapazinho jovem, muito bom, muito inteligente, ele fala que ele não bloqueia ninguém no Twitter, Facebook, nas redes sociais, nunca bloqueia. Porque a pessoa tem que escutar o que ele está falando. Se ele bloquear, a pessoa não vai escutar. A pessoa pode até discordar dele, mas ele não bloqueia porque ele quer que a pessoa esteja escutando. Então, achei interessante isso. Então, no caso dele, eu não bloqueio, apenas excluí e mandei uma mensagem privativa, falando assim, olha, eu fui obrigado a excluir você da minha lista de amigos no Facebook, não bloqueei, para não dar a você chance de você ficar colocando sua má doutrina na minha rede, no meu Facebook. E ele ainda quis discutir, sabe? Não, mas se você lê o livro de fulano de tal, que mostra, né? O cara é super católico, hiper carola, adorador de papa. Sabe aqueles caras assim? Se você ler o livro, mandou até um livro, nem vou nem atrás desse livro, que o livro fala sobre isso, né? Realmente sobre isso, que não é a Bíblia o único recurso nosso para saber a palavra de Deus. E eu já sei por onde ele queria levar a conversa, eu já sei, porque normalmente o católico vai levar você para mostrar que foi a Igreja Católica que decidiu quais os livros que deviam constar no Novo Testamento. Então, o roteiro que ele vai seguir na conversa eu já conheço. E, na realidade, é um roteiro estúpido. Porque se ele segue esse roteiro, ele vai negar a obra de Deus. Porque a ideia é a seguinte, quando começou a igreja, ficou uma confusão, tinha muitas cartas dos apóstolos circulando para lá e para cá, né? Quem reuniu tudo isso? Claro que foram os primeiros cristãos, já na era pós-apostólica. Embora você já tenha nas próprias cartas dizendo o que é e o que não é palavra de Deus, o que é inspirado ou não. Pedro, por exemplo, ele fala das cartas de Paulo como sendo inspiradas. Foi no mesmo status das Escrituras. Podemos até ler. Pedro... Segunda Pedro 3,16.
3,15, 2 Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Que outras escrituras? Ele está falando do Antigo Testamento. Então ele coloca aqui, nessa frase, ele coloca as cartas de Paulo no mesmo status, no mesmo nível das escrituras inspiradas do Antigo Testamento para os judeus. Com isso ele coloca um selo aqui sobre as cartas de Paulo. Existe uma outra passagem, mas eu não vou conseguir lembrar agora, onde tem uma carta também, alguém numa carta cita um outro, e com isso mostra realmente que era também inspirado. Então, voltando à questão lá do católico, onde ele iria querer chegar com a conversa dele? E como foram os primeiros cristãos, e logo no terceiro século, ou segundo século, mais ou menos, e fecharam, fecharam a conta, fecharam o cânon, os cânon sagrados, quais seriam os livros e quais não seriam os livros, inclusive combatendo heresias que já estavam surgindo ali. Como foram esses? E esses já eram considerados na época como o embrião do catolicismo romano. Então, foi o Concílio de Nicéia, que foi presidido, inclusive, pelo imperador Constantino. Então, o católico vai querer chegar à conclusão que foi a Igreja Católica quem determinou quais eram os livros e quais não eram os livros. Então, se a Igreja Católica, os santos padres, foram os que decidiram isso, vale dizer que agora nós também podemos considerar esses santos padres como autoridade para nos revelar qual é a vontade de Deus. Então, por isso, no catolicismo, você não tem a Bíblia como origem da verdade. Você tem a Bíblia em segundo lugar. Mas, em primeiro lugar, você tem a tradição dos santos padres, ou do colegiado, que eles chamam. E essa tradição do colegiado vai mudando ao longo dos séculos. Mas, com essa tacada de achar que porque eles, aqueles primeiros lá atrás, tiveram autoridade divina para estabelecer quais seriam os livros da Bíblia, eles têm autoridade divina para decidir qualquer coisa daí para frente. Então, em primeiro lugar, no catolicismo, a autoridade vem das homílias lá, das encíclicas, dos documentos dos santos padres da Igreja Católica. Em segundo lugar, a Bíblia. Se as coisas não baterem, fica valendo como verdade os tais de santos padres, ou o colegiado. Isso é o voto final, é deles. Então, é claro que isso aí transforma a inspiração divina em inspiração de homens. Porque quando o Senhor inspirou os apóstolos para escreverem as epístolas, os evangelhos, depois as epístolas, foi aquilo ali. Ele deu aquela inspiração. Acabou. Não é? Agora nós temos as escrituras, temos isso no papel, temos isso escrito. Não tem que procurar em outro lugar. Mas se de repente, lá na frente, 200 anos depois, alguém fala assim, não, mas eu recebi uma revelação. Imagina se o pentecostalismo tivesse começado lá no segundo século ou terceiro século, por exemplo. Imagina que tamanho seria o volume de... A Bíblia, você precisaria de uma carroça para carregar a Bíblia. De tanta revelação que ia ter, tantas páginas adicionais que iam precisar. Então, quando você acrescenta qualquer outra coisa, alguns costumam usar uma passagem de Apocalipse, né? Se alguém tirar desse livro alguma coisa, ou se alguém
acrescentar alguma coisa, Deus tirará dele o seu lugar na árvore da vida, alguma coisa assim. Né? E, na realidade, esse versículo é para o livro de Apocalipse, não tem nada a ver com a Bíblia. Ok? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar de uma forma simples aqui. No momento em que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, realmente usou aqueles primeiros homens lá atrás, deu a eles sabedoria para fazer aquele trabalho de reunir os textos bíblicos no cânon que nós temos hoje, isso não dá a eles poder ou autoridade para fazer qualquer coisa além da tarefa que receberam. Ok? Você contrata um pedreiro para construir sua casa. O pedreiro constrói sua casa. Você deu autoridade para ele, para mandar no servente o que faz, que tijolo usa, onde vai a massa, onde vai o azulejo e não sei o quê. A casa está pronta. Aí você chega um belo dia lá, está o pedreiro colocando sofá, cortina. Fala, o que você está fazendo? Não, estou decorando. Não, mas você não tem autoridade para decorar. A sua autoridade terminou na construção. Agora eu vou chamar um decorador para fazer esse trabalho. É uma coisa diferente, você não tem talento para isso. Você foi escolhido para aquela parte só. Então, é uma perda de tempo discutir com um católico, porque ele vai levar sempre para esse lado e vai, com isso, concluir que você deve se sujeitar à Igreja Católica, porque fora dela não existe salvação. Isso é doutrina católica. Então você vai ter que se sujeitar, porque só eles têm a verdade. E essa verdade mutante, né? Porque era um momento que matavam todos os hereges queimados e à medida que o Papa muda também a cabeça do Papa, ele vem com novas verdades. Então, se você cai nessa ratoeira, você vai ter que dançar segundo a música deles. Então, fugir disso. E aí eu mandei uma mensagem para ele, eu falei assim, ok, e você tem certeza da sua salvação? Esse é um ponto. Teve um outro também que me escreveu hoje, ele falou assim, você pensa que conhece a Bíblia? Eu não sei o que as pessoas querem jogar assim na minha cara, que eu penso que eu conheço a Bíblia. Eu não ligo para isso, para conhecer ou não conhecer. Eu não sei o que eu sei, o que eu aprendi eu sei. Você pensa que conhece a Bíblia, mas eu tenho 11 anos na torre de vigia, experiência na torre de vigia. Então, aí eu respondi, escuta, então com esses 11 anos de experiência, você tem a certeza da sua salvação eterna? Você tem a certeza de que seus pecados foram perdoados? Se você morrer agora, você sabe para onde vai? Porque se você não tiver uma resposta sim para tudo isso, você perdeu 11 anos da sua vida, perdeu tempo. E certamente ele não vai ter a certeza da salvação eterna, ele não vai ter a certeza do perdão dos seus pecados, ele não vai saber quando ele vai se morrer agora, porque dentro daquele sistema, isso não é ensinado, isso não é pregado. Para você fique o tempo todo dependente do sistema, dos aprendizados, dos ensinos, não, mas nunca tem a certeza de coisa nenhuma. Religião é assim, não é só lá, muitas religiões são assim. Você tem que ficar evoluindo, ficar conquistando novos espaços, tal, para talvez, quem sabe, porventura, um dia, chegar na presença de Deus e Deus olhar para você e falar assim, deixa eu ver, traz a balança aqui, vamos ver o que o Mário fez de certo e de errado. A pessoa nunca vai ter certeza porque não conhece o Evangelho da graça de Deus, que dá a certeza. Né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. O que é isso? Isso é certeza absoluta. Isso só a fé em Cristo pode dar a uma pessoa. Então, voltando aqui ao Paulo, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu, para os judeus, para ganhar os judeus, né? Depois ele continua, no versículo 22, fiz-me fraco, fiz-me como fraco, para os fracos, para ganhar os fracos.
Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Tem um ditado, né? Tem uma frase que é usada em treinamento de vendas. Diz que tinha um vendedor, ele não perdia uma discussão, mas não vendia nada também. Com cada cliente ele discutia, fincava o pé e não perdia a discussão, mas também não vendia nada. Ele não sabia que ele tinha que se fazer fraco para com os fracos, se fazer judeu para com os judeus, gentil para com os gentios. Ele tinha que dançar conforme a música do cliente. Claro que Paulo não está falando aqui nisso, que você deve comprometer a verdade, as verdades fundamentais. Mas tem muita coisa, né, que você... Um irmão perguntou, eu fui num lugar e todo mundo deu a mão e rezaram o Pai Nosso. O que eu faço numa hora dessa? Eu falei, rezo o Pai Nosso. Você vai ver. Se for para rezar de Maria, você pode só fazer de conta que está mexendo a boca. Mas o Pai Nosso está na Bíblia. Então não tem problema. Cite o versículo, né? Diga para si mesmo, vou citar o versículo da Bíblia, a passagem bíblica. Então não vai ter problema algum. Fui num lugar e, sei lá, alguém... A casa tem imagens de Nossa Senhora Aparecida, não sei o quê. E daí? Você vai morar lá? Você vai casar com a dona da casa? Não, então não esquenta a cabeça. Então, certas coisas, geralmente crente novo, né, pessoa recém-convertida, é que procura todas essas coisas para ficar pegando nesses pelinhos em ovo, e aí perde a oportunidade de pregar o evangelho, de falar do Senhor, falar da sua graça. E às vezes até a pessoa lança bombas de fumaça para você correr atrás. O que você acha de uma aula? Eu estava numa aula em Alto Paraíso, dava aula em Alto Paraíso para crianças no ginásio, né? Crianças até de 18, 20 anos de idade, porque aquelas classes rurais, assim, né? Tinha gente de toda idade. Aí um dia uma menina falou, professor, o que você acha de Nossa Senhora? Porque na classe eu falava muito da Bíblia, eu até lia a Bíblia com eles e tudo. O que você acha de Nossa Senhora? A hora que ela perguntou isso, eu sabia que era pau mandado, né? A mãe devia estar de olho, mãe católica devia estar de olho e queria pegar alguma alça no meu caixão. O que o senhor acha da Nossa Senhora? Eu peguei, saí andando pela classe e fui pedindo caneta emprestada. Empresta a caneta. Empresta a caneta, empresta a caneta, empresta a caneta. Trouxe um maço de caneta, depois foi uma confusão até para depois as crianças pegarem de volta as canetas. Né? Trouxe aquele maço de caneta assim, me dá sua mão. Aí fui enfiando as canetas, tudo nos dedos delas. Vai segurando, segurando. Aí ela segurou aquele monte de caneta na mão assim. Eu peguei, abri o caderno dela, numa página, numa folha, falei, agora escreve o seu nome aí. Aí ela, tentando escrever o nome, mas você virou um rabisco geral, né? Cheio de rabisco, e as canetas todas escrevendo. Dá para escrever o nome? Não dá, professor. Por que não dá? Porque tem muita caneta. Quantas canetas você precisa para escrever o seu nome? Eu preciso só de uma. Mais de uma atrapalha ou ajuda? Atrapalha. Pois é. Você só precisa de um mediador para com Deus. Cristo Jesus. Maria não é mediadora. Se você puser Maria nessa equação, puser uma santa não sei quem, mais santa não sei quem, não vai ajudar em nada, você vai atrapalhar. Existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Pronto. Sem entrar em detalhes que poderiam comprometer a fé religiosa, né, da criança, né? E depois ela ia contar para a mãe, o Mário falou mal de Nossa Senhora e tal, né? Eu expliquei para ela que há só um mediador, não só expliquei para ela que há um só mediador, como mostrei na prática que só existe um, que o resto não vai ajudar em nada. E ela aprendeu. Tenho certeza que ela tem aprendido. Então, ele termina aqui no versículo 22, falando que fiz-me tudo para com todos,
para, por todos os meios, ganhar, chegar a salvar alguns. Eu acho que aqui o Pedro já avisou que para entrar os comerciais. Então, enquanto vocês conversam aí, eu vou ver o que ele vai fazer lá. Se quiserem já ir montando algumas dúvidas, algumas perguntas, fiquem à vontade, viu? Ok, Mário. Só mais um instante, irmãos. É o momento da fatura. Bom, agora já pode parar de falar mal, que eu já voltei. Ah, eu estava aqui ouvindo os grilos, Mário. O irmão, o José Nilton aí, o irmão José Nilton levantou a mão. José Nilton. Levantou a mão. Diga. Mário, ele escreve aí no chat. Ele escreveu no chat. Perdoa a indagação, mas na passagem de Coríntios 9:25 é uma aplicação do que acontece hoje entre a Rússia e a Ucrânia. Não obstante, não vi nada de moderado nas ações. Vamos ver o versículo 25 que diz. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível,
Nós, porém, uma incorruptível. Bom, o que o apóstolo Paulo está falando aqui não é de luta de soldado em guerra. No versículo 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Ele está dando exemplos. Ele está dando exemplos aqui de esportistas, de atletas. O primeiro é de um que corre, né? Um corredor, um atleta de corrida. Então, todos correm, mas um só leva o prêmio. De maneira que o alcanceis, ou seja, seja o melhor nisso que você faz. Ele está dando exemplos práticos aqui da vida cristã, né? E do trabalho cristão. Ele está se referindo aqui à vida cristã como se fosse uma corrida. E o que você precisa para correr? Você precisa treinar, você precisa de disciplina própria, quando ele fala aqui que o que luta, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Então, um lutador, por exemplo, ele tem um regime, ele não pode comer qualquer coisa, ele não pode passar do peso. Você sabe que na luta de boxe, né, tem os vários pesos, peso pesado, peso médio, peso pena, e é assim o limite. Se o cara que é peso pena tomar uma cervejinha a mais, aí de repente ele atravessa o limite, ele não pode lutar, ele vai ter que se inscrever agora com um outro limite, com outra faixa, sei lá, não sei, não sou um boxeador, mas eu acho que funciona assim. Então, o cristão, ele tem que se privar de certas coisas para poder conquistar, para poder também trabalhar para o Senhor. Aqui não está falando de prêmio como a salvação, hein? Muito importante isso. Mas como recompensa pelo serviço. Salvação não tem nada a ver com essa carta aqui. Aqui fala de cristãos serem recompensados pelo serviço. Paulo falou da corrida, depois ele fala da luta, né, do que luta, como alguém que também precisa se direcionar a sua energia. 1 Coríntios 9, 26, pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Então, como ele veio fazendo uma explanação a respeito daqueles que trabalham na obra do Evangelho, esses que trabalham na obra do Evangelho também têm as suas limitações e os seus exercícios próprios. Por exemplo, você tem que correr com um objetivo. Você vai pregar o Evangelho, você vai ministrar, você tem que ter um plano, tem que ter um objetivo. E no versículo 27, antes subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que significa isso? Que ele tem que ser o exemplo do que ele diz para as outras pessoas, porque ele também não seja reprovado, não perca a força da sua pregação. Tem um ditado em inglês que normalmente é uma demonstração que se faz a alguém que está dizendo para as pessoas fazerem alguma coisa, e esse ditado é assim, walk the talk, ou seja, ande, viva isso que você fala, isso que você prega. Viva o que você prega. Não prega só, viva o que você prega. Então, uma pessoa, um esportista, uma vez acho que foi o Alemão que deu um exemplo interessante disso, ele falou do ciclista, né? Antes de ter aquelas roupas, hoje existem umas roupas aí feitas com altíssima tecnologia, que elas reduzem o atrito com o vento, porque o ciclista tem um grande problema, que é o atrito do corpo dele com o ar, a pele dele com o ar, né? Então, hoje já tem uns tecidos aí que são de altíssima tecnologia para não deixar isso acontecer.
Mas antigamente não tinha. Então, um cara de perna peluda, ele saía perdendo uma corrida de bicicleta. Então, o que ele fazia? Ele depilava as pernas para poder correr de bicicleta, porque ó, os pelos da perna dele seguravam, criavam um arrasto, e aí diminuía a velocidade dele. Teve até isso, né? Eu não sabia disso, mas ele me contou que era assim, os ciclistas mais antigos eram assim. Então, o cristão ele vai ter que se depilar também, ele vai ter que se livrar de algumas coisas, se ele quiser ganhar alguns. Por exemplo, digamos que eu gosto de tomar uma cervejinha, né, todo sábado à noite. Pô. Mas aí eu recebo a visita de alguém que eu quero evangelizar, e eu sei que essa cervejinha pode atrapalhar a minha evangelização. Então, nessa noite, eu sirvo um suco de laranja, um suco de uva. Eu vou me privar de algo que eu gosto, porque o meu objetivo, o meu prêmio é ganhá-lo. Não é satisfazer a mim mesmo, é ganhá-lo para o Evangelho. Então, o cristão ele tem que estar sempre pronto para ganhar a outra pessoa para Cristo, seja pelo seu andar, seja pelos seus modos, pela sua maneira de falar. Tem pessoas que são muito brutas, né? Tem pessoas que não conseguem ser simpáticas, não conseguem ser autênticas também. Então, essas dificilmente conseguem levar o evangelho. Viu? Mas é isso. Não tem nada a ver com a guerra isso aqui, viu? Essa passagem aqui não tem nada a ver com a guerra ali. A guerra nós deixamos entre eles ali. Nós não temos nada a ver com aquela guerra lá, a não ser cristãos que estão sofrendo ali e devemos sim orar por eles, né? Não, busca de poder não é a coroa corruptível, não tem isso aqui. O pessoal da natação também precisa depilar. O Lemão já não ia poder nadar. O Lemão, eu conheci um cara também, eu tive um amigo que ele era tão peludo, mas tão peludo, que ele sem camisa parecia que estava com blusa de lã. Porque ele se barbeava até aqui, assim, fazendo uma gola na barba dele. Porque quase que emendava a barba com o pelo do corpo. Mário, se você quiser fazer mais algum comentário aqui, deixa eu ver se ficou alguma coisa. Eu acho que completou, viu? Esse capítulo, para mim, é muito difícil. Eu não sou a melhor pessoa para explicar esse capítulo. Tem irmãos que conhecem muito melhor que eu. Pronto, então, eu acredito que a gente poderia, se não tiver algum irmão ou irmã aí que queira fazer alguma pergunta. São exatamente 9h04. Deixa eu perguntar para o Pedro. Peraí, Pedro, você quer fazer uma pergunta? Ou não? Então a gente pode estar encerrando, viu, Mário? Aqui passamos lá para o capítulo 10. Isso, capítulo 10. 10 aqui. Opa, esse é um capítulo gostoso dele. Eu já falei, muito bom, assim, que os irmãos possam acompanhar esse capítulo aí. O capítulo 9 é difícil, viu? É difícil. Capítulo 10 já é mais tranquilo. Alguém daí foi para Brasília? Eu soube que iria gente de Salvador para Brasília na conferência. O irmão Elton com sua esposa Alana, que é de Poções, é do município daqui da Bahia. Tá. E de Minas Gerais, uma irmã de Jordânia, junto com sua filha. O nome dela é Rita Jean. E a filha... Eu lembro o nome dela.
Aí os irmãos estão lá. Estão até postando já foto aqui, já no. Ah, é? Depois eu vou olhar, então. Legal. Eu não sei aqui, eu acho que é algum vídeo aqui que já colocaram, não sei o que é. Alguém perguntou se eu ia a Brasília, eu disse que só ia depois das eleições para receber a faixa. A faixa presidencial. Então vamos lá, Mário. Aqui, Terminamos. então, capítulo 10. Deixa eu tirar aqui a gravação.